Olá, pessoal. Agora são 22 horas e 4 minutos do dia 26 de 4 de 2020. Eu sou Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso, e estou aqui para responder uma pergunta que me fizeram, né? Que eu achei bem interessante e vale a pena ser respondida porque é algo que gera muita confusão nas pessoas, tá? Então, como a gente tem. é, eu defendo a ideia de se abordar a metodologia de seitas para poder se entender esse tipo de governo autoritário como o de Bolsonaro. Então a gente tem que considerar alguns aspectos que muitas vezes são ignorados, né? Então é normal a gente ver pessoas assim, mas o Bolsonaro não devia fazer isto, porque isto vai gerar muito mais caos e ingovernabilidade. Aí eu digo, ótimo que ele tem que fazer para ele tem que fazer mesmo. É você que é adepto da democracia que não tem que querer. Então você está dizendo que o que ele tem que fazer, não o que ele não tem que fazer. Então, muitas vezes você tem esse distanciamento entre o que o líder sectário ele tem que fazer, né? E aquilo que a pessoa que não é sectária, se fosse um líder não sectário, teria que fazer. São opostos. Então, você não pode querer que ele faça o que você faz, né? Eu vejo que algumas pessoas estão ainda falando, por exemplo, assim, então, a pergunta que nós temos que responder aqui, né, é a seguinte. Nós vemos agora, a pergunta que foi feita foi desse jeito, ó. Sérgio Moro, né, pediu demissão. E isso abalou a imagem do governo. E a imagem do setor sectário, conforme você diz aí, ó, né, isso aqui foi desse jeito que me foi perguntando. A imagem desse setor sectário, né, essa pergunta foi mandada por e-mail, inclusive, de um leitor de longa data que eu respeito muito. Assim. Então a imagem do setor sectário, ela está danificada. Então, diante disso, é o seguinte, quando você calcula que o Olavo vai perder esse jogo? Ou seja, eles vão se ferrar, né? A pergunta foi mais ou menos assim, tá? Olha, eu acho o seguinte, a gente tem que mudar a perspectiva dessa análise. Primeiro, o Olavo já ganhou esse jogo. E isso não é ruim, tá? Encarar isto não é ruim. Não importa se o Olavo ele é líder de seita ou se ele é apenas um influenciador e existe um líder desta seita abaixo do Olavo ou em aliança ou falando assim, Olavo, faça o seu trabalho aqui que eu coordeno outra coisa. Não sei, tá? Não estou falando nada, não faço acusação. Mas eu estou considerando a figura do Olavo, né, em relação ao que ele tem feito e se ele como pessoa, independente da posição, ele vai perder ou vai ganhar, né? E eu estou dizendo que, considerando este cenário, ele já ganhou. E aí, o que é que significa o já ganhou? Você tem que entender as pessoas de acordo com o objetivo que ela tem, não que você tem, tá? Então, imagine, por exemplo, quando aconteceu o cerco ao Monte Carmelo, que o FBI ficou 51 dias cercando a seita do David Koresh, que tinha armamento pesado, ele abusava de crianças e coisas do tipo. Né? O cálculo do FBI era feito de acordo com base no tratamento de outro tipo de bandido, por exemplo, traficante. Mas o traficante, na lógica humana, por favor, gente, não se confunda. Na lógica humana, ele trabalha de uma maneira similar à do FBI. Eu falo, como? Assim, é simples, tá? FBI é o quê? É uma organização de agentes que trabalham de forma legal, né, com investigações, né? Mas as pessoas não vão ali trabalhar por caridade. Elas vão trabalhar por um salário, por um benefício. De que vale a pena o cara do FBI se explodir? Não, ele não vai fazer isso, né? E a mesma coisa numa gangue de traficante, só que aí é crime. Aqui é legal e aqui é crime. Então o que é uma gangue de traficante? São pessoas que ficam hierarquicamente submissas a um líder, né? E esse líder paga essas pessoas cometem crimes. Então, quando o FBI vai intimidar uma gangue de traficantes, então ele entende, olha, se nós não queremos correr riscos a nossa vida, eles também não querem. Então, logo, eles são previsíveis. Então, eles vão usar técnicas o quê? De intimidação, de ameaça. Você vai sofrer as consequências, então não o faça. Então, tudo é feito nessa lógica, tá? Então, o ser humano, ele é mais ou menos lógico. Esteja ele do lado do crime, né? Esteja ele do lado da lei, certo? Então, aí o FBI deve ter pensado por essa lógica. Então, ele levou tanques de guerra, levou helicópteros para frente do Monte Carmelo, falando, nós vamos intimidar o David Koresh e aceita do mesmo jeito que nós intimidamos uma gangue de traficantes. Ao contrário, aí foi o inverso. Então ele fortaleceu-se cada vez mais. Ele pegava, olhava aquilo que estava acontecendo lá fora e dizia para os seus liderados: estão vendo?
Minha profecia dizia que o mundo viria contra vocês. E o mundo veio contra vocês. Então, as pessoas ficaram, a partir dessa comunicação do David Koresh, ficaram mais energizadas e ele ficou até o final. E isso culminou, então, num suicídio coletivo, em que morreram 80 pessoas. Esse jogo, o Koresh já entrou ganhando porque ele tinha abaixo dele pessoas que submetiam, eram dependentes, eram extremistas, ou seja, não iam ver visões externas, estavam sob extensa manipulação, manifestavam um comportamento antissocial, mas um comportamento antissocial que fosse destrutivo para elas próprias e aumentando sempre a dependência perante o líder, ou seja, eram como se fossem homens-bomba. Então eles não iam pensar, eles estavam submissos a um líder. Então esse é o tipo de situação onde o líder ele entra ganhando enquanto tiver pessoas abaixo dele. Se metade do exército de um líder tradicional for aniquilado, esse líder perde apoio e ele perde e ele se ferra. Se metade do exército de um líder sectário que conseguir manter a fidelidade dos outros da outra metade, por causa do sectarismo, for aniquilada, então se ele tiver metade desse grupo aniquilado, isso não significa que ele vai perder. Ao contrário, ele pode ficar ainda mais forte, mas dentro deste grupo e com talvez, às vezes, menos efeito perante o mundo. Então, a dica de quem combate líderes sectários é o seguinte: você não tem que vencer o líder sectário. Você tem que proteger a sociedade que está fora deste cativeiro desse líder sectário, dos efeitos desse líder. Tá? E a mesma coisa com o olavismo. Então, quando as pessoas falam, você vai destruir o olavismo, de jeito algum. Não é esse o objetivo. Se eu tivesse esse objetivo aqui, eu ia estar errando, porque não é a boa prática de quem trata movimentos sectários. Não é você, eu vou derrubar, não é acabar. Não, isso aí, tudo bem. Por exemplo, você pega o ISIS, isso é as forças de segurança das nações, né, elas têm que cuidar disso aí, os grupos antiterrorismo têm que cuidar disso aí. Agora, se você tem o objetivo e você não atua nessa parte da contenção, então o seu objetivo não é vencer o ISIS, mas se você quiser combater o ISIS, você tem que desconstruir a imagem deste líder perante aqueles que estão fora deste cativeiro em primeiro lugar. Depois, se algumas pessoas demandarem, aí sim elas podem também ser auxiliadas. Mas isso não é vencer o líder, ele pode até ficar mais forte com isso. Mas a força dele tem que ficar dentro deste cativeiro. E por que é assim? E por que tem que ser assim? Porque se você ficar perdendo tempo querendo bater de igual para igual com um líder sectário, você já perdeu. Porque você não tem pessoas dispostas, estou considerando que você, o meu público, você não é um sectário, não é um líder sectário ou não atua num círculo interno de um líder sectário. Então, você tem pessoas abaixo de você dispostas a se autodestruir? Não tem. Ele tem. Tá? Você tem uma situação onde você pode tocar fogo no circo e não ser atingido pelas chamas? Isso nem todo líder sectário tem. Aqui nós temos, como nós vamos ver. Então, se ele tem, você não tem. Tá? Você está numa condição onde a relação é só de abuso? Bom, se a sua relação com as pessoas que você atua for só de abuso, talvez. Mas muito provavelmente não é. Você tem que ter uma relação social. Já um líder sectário, a relação dele perante os seus liderados é de abuso. Né? Você tem pessoas que seguem você de maneira submissa, sem questionar? Provavelmente não. Se ele tiver, então ele tem que buscar um caminho diferente do teu. Então, observe que essa situação, se você tentar bater de igual para igual, você vai se dar mal. Porque ele sempre vai ter pessoas dispostas a tudo ou nada, né? Contra você. Então, quando a boa prática da desprogramação, por exemplo, né? Para confrontar o líder, ele já ganhou. Isso não é ruim, entender que ele já ganhou. Agora, a vitória dele, que é ter pessoas abaixo de si, submissas e sem questionar, e isso permite que ele continue se dando bem, esta vitória ela tem que ficar restrita e o seu grupo tem que ficar cada vez mais invulnerável a este grupo sectário. Então, o objetivo, por exemplo, imagine um líder terrorista. Se o líder terrorista ele tem o objetivo de ter um monte de pessoas abaixo dele dispostas a se explodir, não é isso que você vai tirar dele. Você vai tirar a possibilidade dessas pessoas atingirem você.
Então, esse grupo vai ficar restrito, ele vai ficar estigmatizado na sociedade, essas pessoas do grupo terrorista, e aí eles vão se fechar cada vez mais, e por líder terrorista isso ainda é positivo, ele vai se readaptar, ou seja, ele não está perdendo, mas você está tornando, então, a sociedade externa que você busca a visão mais democrática, mais pró-sociabilidade, você está tornando, então, a sociedade menos vulnerável a ele. Então, o objetivo é reduzir a vulnerabilidade. E é por isso que é importante desmascarar. Olha como é que funciona, então, esse governo, tá? Alguém me perguntou, mas o governo pode ruir desse jeito. Sim, ele entrou num processo, né, de colapso, né, muito provavelmente agora, mas isso aí essas outras situações de colapso vão acontecer, a busca por ruptura vai acontecer. Eu recomendo assistir aquele filme Mad Max, que é um filme muito bom de ação, né? Não é filme pra você pensar, não. É pra você assistir em cérebro em ponto morto mesmo, tá? Não tem nada de filosofia complexa ali. É 2 horas de ação pura. Mad Max, A Estrada da Fúria. É o quarto filme da série Mad Max. Então tem uma cena em que os personagens vão, a seita do Immortan Joe, né, junto com uma personagem, a personagem da Charlize Theron, sem medo de encará-los, eles vão em direção a um tufão, um conjunto de tornados. E aí o pessoal, né, normalmente não iria, não vamos. Então, com esse tipo de gente, assim, topa tudo, o que importa é conseguir, então, se eles são assim, topa tudo, o importante é saber lidar com eles. Então, esse tipo de gente não tem medo do colapso. Ao contrário, eles precisam disto. E por que que funciona assim? Olha, pense assim, tá? Existem olavistas com cargos na base. Quanto mais olavistas com cargos na base, ou seja, deram cargos a uma seita destrutiva. Essa foi a cagada da qual a direita, dificilmente ela vai conseguir se limpar tão cedo. Tá? A direita democrática. A direita democrática aceitou. Né? Ela não ficou 6 meses lutando pela reforma da Previdência sem cuidar disso? Então, foi uma escolha que fizeram. Se enlamearam, né? E estão sujos de merda e não conseguem se limpar tão cedo. Então você tem a direita democrática que aceitou, né? E a direita autocrática falou, legal, agora sectários estão com cargo na base, é hora de aproveitar, né? Aí, enquanto isso ia acontecendo, eles iam linchando pessoas, e as pessoas falavam, não, deixa, nada. Isso depois muda, né? É engraçado. Assim, isso é falta de estudo sobre seitas, né, gente? A coisa só escala. Não faz sentido que diminua, né? Agora, inclusive, quando a gente vê essa Covid, o Covid foram os tornados. Puta que. Aí tem um personagem, inclusive, do filme Mad Max que fala: Nossa, que dia maravilhoso! Nossa senhora, isso é maravilhoso. Tá sim, tá? Agora. Então, achar que eles precisam se preocupar é uma besteira. Porque os submissos ao líder, eles precisam de provas de lealdade. E prova de lealdade é fazer ruptura. Ruptura com a sociedade. Porque quanto mais ruptura com a sociedade, mais eles ficam dependentes do grupo. Gente, nunca podemos esquecer aqueles fatores. Eu só classifiquei de uma maneira diferente aquilo que está na metodologia das seitas. Um líder é sectário quando ele obtém submissão. Quanto mais ele obtém submissão de um grupo, de um contingente, que precisa alimentar 4 fatores. Um falso elitismo, para poder manter essa submissão. O falso elitismo, a pessoa se acha parte de uma elite quando não é. Eu vou pro paraíso com 72 virgens. Então vai, se exploda. Falso elitismo. Ele é dependente do grupo. Tá tretando com a sociedade, tá se afastando da família, né? Tá investindo todas as coisas nesse grupo. Beleza, dependente. E eu não admito a visão do outro. Qualquer coisa que as pessoas de fora do grupo falarem tá errada. Tá, extremismo. Terceira característica. E a quarta é o comportamento social. Então tu vai chegar ali e cometer um ato, inclusive, de delito, vai abdicar de toda a moral em nome do grupo? Eu vou. Então, se a pessoa falar isto, então ela é uma pessoa disposta ao comportamento antissocial e isso amplia a dependência, amplia o extremismo e ambos reforçam, então, pela dissonância cognitiva, o senso de falso elitismo. É isto, gente. Não não é igual a qualquer outro grupo da sociedade. Isso aí é isto. É um grupo de ruptura, de obstrução. Mas o líder pode se dar mal? Claro que pode se dar mal. Só que nós temos uma situação agora diferente, né? Se ele cria uma condição onde ele
ele tem pessoas dispostas a protegê-lo, como Bin Laden tinha, o Koresh tinha, ele pode falar, eu vou abusar até onde dá, e se for necessário, eu me explodo. E aí eu termino, pelo menos, minha história de uma maneira épica, vivendo nos pesadelos de muita gente por muito tempo. Então ele vai ganhar, né? É o que ele quer. Abusar até onde dá, e se for preciso, se autodestrói e leva um monte de gente junto. Vitória. Se você quiser impedir, você não vai, a grande chance é de você fracassar, tá? Então isso ele entra já ganhando. Agora, isso não significa que você não pode tornar a sociedade, né, menos vulnerável a isso. Do tipo, tá. Então, o líder do ISIS continua hoje com seus liderados fanáticos ali. Teve uma queda de contingente violenta, mas a sociedade está menos vulnerável ao ISIS. Ele continua ganhando. A liderança do ISIS continua ganhando. Ah, não, mas ele teve um cara que morreu. Tá, mas tem outro que assumiu numa estrutura sectária. Ele está ganhando. Tá? Ele escorreu o risco até sucumbir e o grupo sectário continua. Então, da mesma maneira, e aí agora de uma maneira ainda muito mais intensa, o Olavo já ganhou. Por quê? Porque ele está nos Estados Unidos. Então, vamos imaginar os cenários para esse governo. Vamos imaginar um cenário possível. Uma autocracia violenta, onde as pessoas vão ser caçadas, perseguidas, assassinadas na rua. Certo? É uma possibilidade. Se tentar um golpe do tipo violento assim, há uma chance pequena de conseguir, de que Bolsonaro consiga. E uma chance maior de que ele se queime de uma vez. Ruim para os olavistas? Não, pode ser ótimo isso aí. Como? Aí a pessoa fala, como isso? É muito simples. Se o Bolsonaro tentar um golpe violento e começar a matar pessoas, ele pode se dar bem. Se ele se dá bem, o grupo sectário ganha posições. Ainda mais, porque foi por causa desses fanáticos que ele se tornou tão extremista. Mas se der errado, tá? Se der errado, o Olavo pode chegar e falar o seguinte: ah, a revolução cultural que a gente queria não foi feita. A brutalidade necessária contra os nossos adversários não aconteceu. Então, o nosso líder fracassou em entender a missão que nós tínhamos preparado para ele. Aí o pessoal vai ficar então mais fiel e o líder continua se dando bem. Seja ele o Olavo ou seja alguém que gerencia uma estrutura, entendeu? Para esse tipo de coisa funcionar, tem sempre alguém se dando bem. Então, pode-se dizer que se o Olavo, né, tendo com essas opções de jogo, ele pode então ficar numa situação onde ele fica tocando fogo no circo, porque ele está fora do Brasil, sem ser atingido pelas chamas. Ele já venceu. Enquanto tiver pessoas abaixo dele, ele está vencendo o jogo. E isso não importa mais. Ah, mas e o Brasil vai estar. Dane-se. Para esse tipo de gente é dane-se. É assim que funciona o jogo. Fez negócio com o sectário, agora é consequência. Ah, a Regina Duarte está sendo linchada. Dane-se. Isso não é seu problema. Isso aí é. Meu, vai chorar na cama que é lugar quente. Tem que ser linchada mesmo. É assim que a lógica deles funciona. Ah, e o Moro se juntou, agora está sendo linchado porque. Dane-se. De novo, vai chorar na cama que é lugar quente. Vocês não quiseram brincar com seita? Então vocês têm que brincar com seita, vocês têm que apanhar também um pouquinho. Né? E é assim que funciona o jogo. Então é assim que a lógica opera. Neste jogo, deixaram uma seita destrutiva. Enquanto deixar, tem que continuar apanhando, esperar ruptura, esperar caos. É só isso. E aí a sociedade que está do lado de fora, né, ela vai se protegendo, vai aprendendo e vai combatendo, mas sem a expectativa de que o líder vai perder. Ele tem que ser exposto, ele tem que ser desmascarado, para que a sociedade fora do grupo sectário, né, essa sociedade, ela consiga aprender. Pessoas que estão junto com este líder sectário, ou bajulam ele, eles têm que ser estigmatizadas, e aí depois que, se esse governo ruir, cair, não é ruim para olavistas, é jogo, é trade, é traidor. Pô, chance de ganhar poder numa autocracia? Trade, meu amigo, né? Mas se isso acontecer, isso aí não é problema para eles. Não faz sentido se preocupar. Isso é bom. Esse cenário de caos e ruptura é sempre bom, né? Porque essas pessoas, esse cenário de caos e ruptura sempre vai fazendo com que os liderados desse pessoal, esses liderados, eles vão ampliando a dependência do grupo. Assim como aconteceria com qualquer grupo terrorista. Tá? Então é assim.
Não é para então se preocupar, em vencer o Olavo. Não, é desmascarar o Olavo, tá? E se lá na frente várias dessas pessoas que hoje estão com o Olavo. Vamos imaginar isso aqui vira uma autocracia. Tá. Muita gente vai ser perseguida. Muitos democráticos vão ser perseguidos. Mas o maior número de perseguidos vai ser do próprio grupo. Vão ser muitos olavistas. Porque a cultura de expurgo precisa disso. Não é? Para manter um governo de ruptura com a sociedade o tempo todo. Então, a maior parte eles serão perseguidos. Isso aí é um problema para os próprios liderados. Mas não é por líder. É bom porque, poxa, a esteira de expurgo segue uma pessoa desse tipo de personalidade que fica fora do Brasil sem sofrer consequências e tendo pessoas dispostas a tudo por ele. Tá. Então tem gente aí que fala, eu sou liberal e conservador, mas a gente faz negócio num governo colavista. Não, tu não é liberal conservador. Você deu poder absoluto para alguém. E agora vai apanhar por causa disso. Tá? Então a ideia não é vencer o Olavo, é desmascarar o Olavo, é desmascarar o olavistas, entendeu? Ele já venceu esse jogo. Se Bolsonaro ele tentar um golpe e violento e se manchar, e a direita vai junto, vai ser manchada junto, dane-se para eles. Isso não importa, é divertido para eles. Vai ser assim. Tá? Esta é a realidade, gente. Tá? Não vamos alimentar falsas expectativas. Tudo que eu li de autores sobre seitas, eu nunca vi autores falando como acabar com este líder. Não. Um líder que tem 100 pessoas que ficam abaixo dele e essas pessoas elas se submetem, se ele continuar com essas 100 pessoas, ele mantém poder. Ele está ganhando. É isso que importa, é manter o abuso. Você quer ficar se preocupando com isso ao invés de proteger a sociedade deste líder? O ideal é que esse líder fique cada vez mais isolado, mais fechado e com menos capacidade de afetar a sociedade lá fora. É isso que é o objetivo. Não a derrubar o líder. Não. Se vocês querem realmente vencer o Olavo, quem ainda quiser, dica, faça ele vir para o Brasil. Caso contrário, pode esquecer também, né? Pô, gente, não vamos ser ingênuos, né, gente? Por quê? Se a pessoa pode colocar o fogo no circo sem se preocupar com as chamas, é o que ele vai fazer, porque a dinâmica do ser humano é assim, tá? Deixa uma pessoa com esse tipo de personalidade sem riscos a correr, o que você acha que vai acontecer? O óbvio, né, gente? Então é isso aí, eu acho que eu respondi a pergunta, né? O Olavo já venceu esse jogo. Isso não significa que Bolsonaro venceu. Provavelmente ele pode se dar mal, porque o valor dele perante os olavistas diminui, né? E aí ele talvez tenha que tentar realmente a autocracia, né? Talvez não. As alternativas são essas para ele, né? Tentar a autocracia, porque senão daqui a pouco os próprios sectários da base vão começar a dar uns tirinhos nele, né? Então, essa é a alternativa. Eu acho que o Bolsonaro ele foi meio tosco nessa aí, né? Porque se ele fosse mais esperto, ele fala, tá bom, eu quero um líder espiritual, mas desde que venha aqui pro Brasil. Aí é tapar ele. Com o líder espiritual fora do Brasil, esse líder espiritual está sempre ganhando em cima dele, mesmo que o seu governo vire uma autocracia, se isso aqui descambe para grupo terrorista, se isso aqui vai virar se o caos se estabelece, ele fica lá fora porque ele não sofre consequências. Essa é a realidade, gente. Certo? Acho que está claro, né? Valeu, gente. Obrigado.